do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nodade e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia tem quantidade matemática, e cores, que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 formas, porque nós temos apóstolo também sacerdote, porque nós temos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine a Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito, por isso seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. O meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @Igreja Tenda Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor, e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus o Todo-Poderoso, para a sua meditação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteios, os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, versículo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @Igreja Tenda Santos, escolhendo o número de 170, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas, e uma vez por semana orações diretamente desse do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo, deixando nos comentários dizendo o seu nome, que você é membro da 70 Santos. E diga qual número de rebanho de 170 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, o reino dividido não prospera. Mateus 12. E sabe que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que esse ministério de sorteios não são do Senhor Deus e Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais. Sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem de séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas, através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé, também ao se juntar conosco. Também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos ou nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine a Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em
Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 e 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. Lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco, querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja 30 Santos. Eu peço ao Espírito Santo, Senhor Deus, para tocar nos corações de todas as pessoas nessa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia. O meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Senhor que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos em 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento, proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça, a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, Espírito vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço, em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém. Vamos dar início ao sorteio, os 2 primeiros livros de hoje. Segunda Tessalonicenses com 3 capítulos. E 1 Tessalonicenses com 5 capítulos. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, contém 12 versículos. Por nós trabalharmos com a numerologia por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade e matemática, eu estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para você interagir com a palavra do Senhor Deus e levar a presença do Senhor Deus de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, é o primeiro livro de hoje. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós hoje da parte do Senhor Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Sempre devemos, irmãos, dar graça ao Senhor Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de nós nas igrejas do Senhor Deus por causa da nossa paciência e fé em todas as perseguições e aflições que suportais. Capítulo 1, 1 Tessalonicenses, capítulo 1,
Contém 10 versículos. Paulo e Silvano Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai, no Senhor Jesus Cristo, graça, paz vos sejam dadas. Sempre damos graças ao Senhor Deus por todos vós, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do vosso trabalho, do amor e da vossa firmeza, da esperança em nosso Senhor Jesus o Cristo, diante do nosso Deus e Pai, reconhecendo, irmãos amados, do Senhor Deus, a vossa eleição. Vamos à oração. A oração é a oração de número 4. Senhor Deus, nosso Santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor de todas essas vidas e locais que estão ligados agora nessa tua santa live, dessa tua santa igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de miséria, de depressão e de toda opressão maligna, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada, e todo mal saia em retirada pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo amém. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Mas antes de dar início ao sorteio, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo.
Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Hoje os rebanhos que eu falarei primeiro são os rebanhos de números ímpares. Não, rebanhos de números pares. E logo após eu falarei os ímpares. E 35, rebanho santo de número 36 e 35, escolha o seu número de rebanho, faça parte desse rebanho, escolhendo o seu número de 1 a 70. O livro é o livro de 3 João com um capítulo. Terceira João com um capítulo que contém 15 versículos, por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é. Tempo, quantidade é matemática. Números, eu estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus e anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade para a sua presença, para junto de você, seja onde você estiver. Terceira João com 15 versículos. O presbítero amado Gaio, a quem eu amo na verdade, amado, desejo que te vá bem de todas as coisas e que tenha saúde, assim como que bem vai a tua alma. Muito me alegrei quando os irmãos vieram e deram testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tem maior alegria do que esta de ouvir que os meus filhos andam na verdade. 4, 68, 3 e 67, 4, 68, 3 e 67. Deuteronômio com 34 capítulos. 31, Deuteronômio capítulo 31, para o rebanho santo de número 4, 68, 3 e 67. Deuteronômio capítulo 31 contém 30 versículos. A despedida de Moisés. Em seguida, Moisés dirigiu esta palavra a todo Israel: tenho hoje 120 anos e já não posso conduzir-vos. O Senhor me disse: não atravessarás o Jordão. O Senhor, o teu Deus, é quem passará diante de ti. Ele destruirá estas nações de diante de ti, para que possuas as suas terras. Josué passará diante de ti, como o Senhor disse. O Senhor lhe fará como fez a Sihon e a Og, rei dos amorreus, aos quais destruiu com a sua terra. 28, 44, 27, 43, 28, 44, 27, 43. 1 Pedro com 5 capítulos. Capítulo 4, 1 Pedro capítulo 4, contém 19 versículos. A vida segundo a vontade do Senhor Deus. Entretanto, se padece como santo, não se envergonha, antes glorifica o Senhor Deus por este nome, pois já é tempo que comece o julgamento pela casa do Senhor Deus. Esse primeiro começa por nós. Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho do Senhor Deus? E se é com dificuldade que o justo se salva,
o que será do ímpio e do pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade do Senhor Deus, encomendem as suas almas ao fiel Criador, fazendo bem. (18, 54, 17 e 53), 18, 54, 17 e 53. 2 Samuel, com 24 capítulos. Capítulo 17. Contém 29 versículos. 2 Samuel, capítulo 17. Aitofel e Uzai, disse Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens e me levantarei e perseguirei Davi esta noite. Irei sobre ele, pois está cansado e fraco de mãos. Eu o espantarei e fugirá todo o povo que está com ele. Então ferirei só o rei. Farei tornar a ti todo o povo. Da morte do homem a quem procuras depende a volta de todos, assim todo o povo estará em paz. Esta palavra pareceu boa aos olhos de Absalão e aos olhos de todos os anciãos de Israel. (22, 50, 21, 49), 22, 50, 21, 49. Êxodo, com 40 capítulos. Capítulo 8. Capítulo 8 contém 32 versículos. A praga das rãs. Então disse o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa-o ir o meu povo para que me sirva. Se recusares, deixa-lo ir. Ferirei com rãs todo o teu território. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão ou virão à tua casa, e o teu quarto e sobre a tua cama, e as casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo e os teus fornos, e as tuas amassadeiras. As rãs subirão sobre ti, sobre o teu povo, sobre todos os teus oficiais. 15, 55, 16 e 56. 15, 55, 16 e 56. Gênesis, com 50 capítulos. Capítulo 8. Gênesis, capítulo 8. Capítulo 8 contém 22 versículos. Noé e sua família saem da arca. Então disse o Senhor Deus a Noé: sai da arca, tu e tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos, todos os animais que estão contigo, de todos os seres viventes, tanto aves como animais domésticos, e todo réptil que te arrasta sobre a terra. Trazei-o fora contigo para que se reproduzam abundantemente na terra, frutifiquem e se multipliquem. Então saiu Noé, com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. 31, 39, 32 e 40, 31, 39, 32 e 40. Juízes, com 21 capítulos. Juízes, capítulo 21, para o rebanho santo de número 31, 39, 32 e 40. Juízes, capítulo 21,
que contém 25 versículos. A reabilitação de Benjamim. Então o povo teve pena de Benjamim, porque o Senhor tinha aberto uma brecha nas tribos de Israel. Disseram o líder da comunidade: as mulheres de Benjamim foram destruídas. Como conseguiremos mulheres para os que sobraram? Disseram: Benjamim não deve perder a herança dos que sobraram, para que nenhuma tribo de Israel seja destruída. Nós não lhes poderemos dar mulheres de nossas filhas, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito aquele que der mulher aos benjamitas. 25, 45, 26 e 46. Efésios com 6 capítulos. Capítulo 5, Efésios capítulo 5, para o rebanho santo de número 25, 45, 26 e 46. Contém 26 versículos. O fruto do Espírito, porém, é o amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos tornemos convencidos, irritando-nos uns aos outros e beijando-nos uns aos outros. Dois setenta, 1,69, 2,70, 1,69. João com 21 capítulo. Seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. João capítulo 7, escolha seu número de 1 a 70 para você receber um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus Todo-Poderoso para a sua meditação nesse momento. João capítulo 7, para o rebanho santo de número 2, 71 e 69. Quando nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade é matemática, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para você interagir com a palavra do Senhor Deus e também levar a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. João capítulo 7, que contém 53 versículos. Nicodemos, um deles que antes tinha falado com o Senhor Jesus, perguntou-lhes: condena a nossa lei alguém sem primeiro ouvi-lo para descobrir o que faz? Responderam eles: és tu também da Galileia? Investigas e verás que da Galileia não surge profeta. Então cada um foi para a sua casa. 33, 37, 34 e 38, 33, 37, 34 e 38. Vamos ao livro de Números com 36 capítulos. Contém 16 versículos. A lei acerca dos votos. Seu marido pode confirmar ou anular todo voto e todo juramento que ela tiver feito para se humilhar. Se, porém, o seu marido de dia em dia se calar inteiramente para com ela, então confirma todos os seus votos e todas as suas obrigações que estiverem sobre ela.
pois se calou para com ela quando soube. Se, porém, ele, depois de estar informado, os anular, mais tarde responderá ele pela culpa. São estes os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés com relação ao marido e à mulher, ao pai e à sua filha, na sua juventude, vive na casa de seu pai. 6,66, 5, 65, 6,66, 5 e 65. Ruth, com 4 capítulos. Capítulo 1. Ruth, capítulo 1, contém 22 versículos. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu para habitar no país de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Chamava-se este homem Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, e frateus de Belém de Judá foram a Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela só com os seus 2 filhos, que se casaram com mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e da outra Ruth, quando já fazia quase 10 anos que moravam ali. Trinta, 42, 29 e 41, 30, 42, 29 e 41. Eclesiastes, com 12 capítulos. Capítulo 4. Eclesiastes, capítulo 4. Boaz casa-se com Ruth. Boaz subiu à porta da cidade e se assentou ali quando o resgatador de que se havia falado ia passando, disse: Boaz, meu amigo, vem cá, senta-te aqui. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens entre os líderes da cidade e lhe disse: assentai-vos aqui. Eles se assentaram. Disse Boaz ao resgatador: Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, vendeu a parte da terra que pertencia a Elimeleque, nosso irmão. Resolvi informar-te disso e dizer-te: compra na presença dos que estão assentados aqui, na presença dos anciãos do meu povo, se há de resgatá-la, faça isso. Se não, dizei-o a mim para que eu saiba, pois hoje não há senão tu que tem esse direito, e eu depois de ti. Então disse ele: eu a resgatarei. 10, 62, 9 e 61, 10, 62, 9 e 61. Apocalipse, com 22 capítulos. Capítulo 8. Apocalipse, capítulo 8. Apocalipse, capítulo 8, contém 13 versículos. O sétimo selo e o incensário de ouro. Quando ele abriu o 7º selo, fez o silêncio no céu por cerca de meia hora, e viu os 7 anjos que estavam em pé diante do Senhor Deus, os quais foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante do Senhor Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. 8, 64, 7 e 63, 8, 64, 7 e 63. Atos, com 28 capítulos.
Atos capítulo 4. Contém 37 versículos. Para o rebanho santo de número 8, 64, 7, 63. A comunidade de bem entre os primeiros santos era o coração e a alma da multidão do que criam, e nele dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas eram compartilhadas. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia uma abundante graça. Não havia entre eles necessitado algum, por todos os que possuíam terra e casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e os depositavam aos pés dos apóstolos. 12:60, 11:59, 12:60, 11:59. Abacuque com 3 capítulos. Capítulo 1. Abacuque capítulo 1 contém 17 versículos. A iniquidade de Judá, o oráculo que viu o profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Ou gritarei a ti violência e não salvarás? Porque me fazes ver iniquidade e opressão? Destruição e violência estão diante de mim, e também contendas e o litígio se suscita. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. O ímpio cerca o justo, a justiça é pervertida. 24, 48, 23 e 47, 24, 48, 23 e 47. Jeremias com 52 capítulos. Jeremias capítulo 42, contém 22 versículos. Então chegaram todos os oficiais dos exércitos, Joanã, filho de Secareá, Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, e disseram a Jeremias, o profeta: caia a nossa súplica diante de ti, e roga por nós ao Senhor, o teu Deus, por todo este remanescente, pois de muito restamos um pouco, como veem os teus olhos. Ora, para que o Senhor, o teu Deus, nos ensine o caminho por onde devemos andar, e aquilo que havemos de fazer. Respondeu-lhe Jeremias, o profeta: eu vos ouvi. Certamente orarei ao Senhor, vosso Deus, conforme as vossas palavras. Eu vos declararei, e o Senhor respondei, e não vos ocultarei nada. 20, 52, 19 e 51, 20, 52, 19 e 51. Provérbios com 31 capítulos. Dezessete. Provérbios capítulo 17. Contém 28 versículos. O filho insensato é tristeza para seu pai, amargura para sua mãe. Não é bom punir o justo, nem ferir os oficiais por causa da sua integridade. Aquele que possui conhecimento controla as palavras, e o homem de entendimento é espírito sereno. Até o tolo, quando se cala, é tido por sábio, que flecha
o que fecha os lábios por entendido. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração. A oração é a oração 1. Santíssimo Senhor Deus Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito imundo que estiver oprimindo de alguma forma as pessoas ou os lugares em que estiverem ligados nessa live da tua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos agora em nome santo e santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Antes de eu dar início ao sorteio, eu peço que vocês mentalizem o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo, Senhor Deus, falar ao seu coração nesse momento. Mentalize e escolha o número de 1 a 22. Mas antes de eu realizar o sorteio, eu irei apresentar uma mensagem, mais uma das denúncias que a filha do sacerdote apóstolo está apresentando para todos vocês. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros da mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção! Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção! Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção! Os erros estão de 1 a 10, para os que foram libertos.
mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Vamos dar continuidade ao sorteio. Rebanho Santo de número 14, 58, 13 e 57, 14, 58, 13 e 57. O livro é o livro de Lamentações, com 5 capítulos. Capítulo 2. Lamentações, capítulo 2, para o Rebanho Santo de número 14, 58, 13 e 57. Lamentações, capítulo 2, contém 22 versículos. Como cobriu o Senhor de nuvens na sua ira, filha de Sião, derrubou do céu a terra a glória de Israel, e não se lembrou dos estrados de seus pés no dia da sua ira. Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó, e não se apiedou, derrubou no seu furor. As fortalezas da filha de Judá bateu até a terra do seu reino, e os seus líderes. Cortou no furor da sua ira toda a força de Israel, retirou a sua destra de diante do inimigo. Ardeu em Jacó como labareda de fogo, que tudo consome em redor. Entesou o seu arco como inimigo, firmou a sua destra como adversário, e matou tudo que era formoso à vista, derramou a sua indignação como fogo na tenda da filha de Sião. Glórias ao Senhor Deus. Vamos dar início ao sorteio os 2 últimos livros de hoje. Josué com 24 capítulos e 2 Timóteo com 4 capítulos. Capítulo 16. Josué, capítulo 16. 2 Timóteo, com 4 capítulos. Vamos ao capítulo 16 do livro de Josué, que contém 10 versículos. A herança de Efraim. A sorte que todo aos filhos de José começa no Jordão, perto de Jericó, na banda oriental das águas de Jericó, e vai ao deserto que sobe de Jericó pela região montanhosa de Betel. De Betel sai para a luz, passa ao território dos Arquitas até Atarote, desce rumo ao ocidente ao território de Jeflete, até o território de Bet-Oron, até Bet-Oron de baixo, até Gezer, terminando no mar. Assim alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. Vamos ao capítulo do livro de 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, contém 26 versículos. O bom soldado de Cristo. Tu, pois, seu filho, fortifica na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, através de muitas testemunhas, ouviste. Confia aos homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois,
comigo as aflições com bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Glórias ao Senhor Deus. Mentalize e escolha o número de 1 a 22. Hoje o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo. O Senhor Deus falará ao seu coração nesse momento. Você que mentalizou o 10, 2 Tessalonicenses capítulo 1. Você que mentalizou o 3, 1 Tessalonicenses capítulo 1. Você que mentalizou o 14, 3 João com o capítulo. Você que mentalizou o 5, Deuteronômio capítulo 31. Você que mentalizou o 6, 1 Pedro capítulo 4. Você que mentalizou o 11, 2 Samuel capítulo 17. Você que mentalizou o 21, Êxodo capítulo 8, você que mentalizou o 11, Gênesis capítulo 8, você que mentalizou o número 20, Juízes capítulo 21, você que mentalizou o 18, Lamentações capítulo 2, você que mentalizou o 12, Efésios capítulo 5, você que mentalizou o 4, 2 João capítulo 7, você que mentalizou o 17, Números capítulo 30, você que mentalizou o 19, Ruth capítulo 1, você que mentalizou o 22, Eclesiastes capítulo 4, você que mentalizou o 7, Apocalipse capítulo 8, você que mentalizou o 16, Atos capítulo 4, você que mentalizou o 9, Abacuque capítulo 1, você que mentalizou o 15, Jeremias capítulo 42, você que mentalizou o 8, Provérbios capítulo 17, você que mentalizou o 2, Josué capítulo 16, você que mentalizou o 13, 2 Timóteo capítulo 2. Atenção todos que querem o Senhor Jesus falando grandemente ao seu coração todos os dias. Acompanhe as reprises das lives nos finais de semana. Pois das 5 lives da semana é sorteado quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário das lives de durante a semana. E dessa forma o Senhor pode falar e testificar uma palavra em seu coração. Glória ao Senhor Deus, eu irei ler um dos desafios que as igrejas e canais estão apresentando. Atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões de reais em dinheiro. Primeira, prova para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é o ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Segundo, prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus Todo-Poderoso pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. Terceiro, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Quarto, prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine João 9:31 e receba 200 milhões de reais. Quinto, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus ou Cristo não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. Sexto, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus ou Cristo e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus ou Cristo não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais. Glórias ao Senhor Deus. E eu vou ler mais um desafio. Muita atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradias. Primeiro, oferta. Segundo, sacerdote. Terceiro, receber por outra pessoa
a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradias. Quarta, oração. Quinto, orar. Sexto, dízimo. Sétimo, ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo, basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao Senhor Deus. Eu irei apresentar para vocês, já eu vou repetir os números que foram sorteados. Mais uma mensagem que a filha do sacerdote apóstolo, para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Eu vou repetir o número que foram sorteados: 10, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, 3, 1 Tessalonicenses 1, 14, 3 João, 5, Deuteronômio 31, 6, 1 Pedro, capítulo 4, 11, 2 Samuel 17, 21, Êxodo 8, 1, Gênesis 8, 20, Juízes 21, 18, Lamentações 2, o 12, Efésios 5, o 4,
João 7, o 17, Números 30, o 19, Ruth, capítulo 1, o 22, Eclesiastes 4, 7, Apocalipse 8, 16, Atos 4, 9, Abacuque 1, 15, Jeremias 42, o 8, Provérbios 17, o 2, Josué, capítulo 16, o 13, 2 Timóteo 2. Atenção a você que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida. Declare aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras: eu digo o seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus o Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 a 30, faça essa leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e seu fardo, que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos. Como está escrito no livro de João, capítulo 15, vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito a muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo Espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12, meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado, nos perfis oficiais, para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês também dos Estados Unidos, da Dinamarca, de Portugal, da França, da Argentina, do Japão e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém.